As botas de Son Goku se cravaram no chão enquanto ele se protegia com ambos os braços contra um golpe pesado do SCP-2800, o Homem Cacto. A força por trás do golpe do super-herói estava faltando, mas algumas das agulhas espinhosas que revestiam os punhos do SCP-2800 ficaram presas bem nas pulseiras de Goku. Algumas perfuraram a pele externa de Vegeta, causando um pequeno dano ao guerreiro Saiyajin. Goku retribuiu o favor com um soco próprio, fazendo o Homem Cacto quicar pelo chão da arena da Fundação SCP, especialmente projetada, para a qual ele havia sido convidado. Embora fosse apenas um único soco, o Homem Cacto lutou para se levantar. Goku, como um bom esportista, esperou brevemente que seu oponente se recuperasse. Ele puxou uma longa agulha de sua mão, que havia sido implantada durante o soco, e a jogou de lado. Goku retomou sua postura de luta, contra-atacando o Homem Cacto com um forte chute no lado do SCP. Agulhas extras ficaram presas no uniforme de artes marciais, mas a anomalia a que estavam presas foi lançada e colidiu com a parede. As barreiras de metal ao lado da arena se dobraram e, em alguns pontos, quebraram. Uma depressão de pelo menos 2 pés de profundidade foi deixada na parede reforçada da instalação pelo impacto, e o Homem Cacto foi espancado e batido dentro da profundidade dela. O Homem Cacto não se levantou novamente. Os pesquisadores da Fundação já esperavam por isso e já estavam enviando o próximo oponente de Goku SCP-082, Ferdinand, o Canibal. O humanoide erudito e musculoso brincou com Goku mesmo enquanto ele se abatia sobre o Saiyajin. Goku desviou dos golpes de Ferdinand e manteve a conversa, com pouco esforço em cada atividade. Um soco súbito de Goku no abdômen fez Ferdinand se contorcer de dor. O Saiyajin continuou a espancar Ferdinand com uma série rápida de golpes, surpreendendo os pesquisadores com sua velocidade. Ferdinand pode ter sido lento, mas seu alcance muito maior permitiu ao canibal uma pequena chance de agarrar Goku em um abraço de urso esmagador. O agarrão funcionou por um milissegundo, pressionando mais profundamente alguns dos espinhos restantes do Homem Cacto na perna de Son Goku. Goku, então, demonstrou sua própria força e simplesmente se soltou do aperto de SCP-082. Um golpe duplo de palma rápido, como um relâmpago de Goku, empurrou o pesado quadro de Ferdinand, o caníbal, vários pés para trás, deixando o monstro da classe Euclides atordoado. Goku estalou ambos os ombros em um aquecimento para a luta. Então se preparou para um grande soco, que ele lançou para frente e executou como se já estivesse no ponto B. Ferdinand era grande como eles veem. Então, naturalmente, quando ele caiu no chão da arena, ele caiu bastante forte. Goku dançou com os pés como um boxeador, esperando mais desafio do SCP-082, mas a enorme montanha de Sinu já estava fora de combate. Um classe D solitário entrou na arena e se aproximou de Goku, sem nenhuma postura de luta para falar. O classe D fez os movimentos de mão para iniciar uma partida de pedra, papel, tesoura, que Goku, apreciando um novo desafio, começou a imitar enquanto o novo duelo começava. Este era um jogo de SCP-4633, também conhecido como Pedra, Papel, Yog-Sothoth. Na primeira rodada da melhor de 5, o classe D jogou papel, enquanto o Goku jogou pedra. Na próxima rodada, o classe D fez um gesto anômalo que remodelou sua própria mão em um terrível conjunto de bocas de lampreia que começaram a disparar dentes afiados em Goku como uma metralhadora orgânica. Imperturbável, Goku fez o gesto de tesoura enquanto se esquivava e evitava a chuva de presas de lampreia. Sons horríveis de estalos e borbulhas ecoaram pela arena enquanto o classe D se derretia em uma poça de espuma do mar protoplasmática antes de se regenerar em uma mão gigante do tamanho de um humano, composta por partes de coral e crustáceos. O enorme apêndice começou a tremer e a rugir
preparando-se para fazer outro gesto enquanto o jogo continuava. O braço de Goku foi afetado pelo SCP-4633, transformando-se em um tentáculo flácido, enquanto o Saiyajin fazia um dos gestos anômalos permitidos pelas regras alteradas do jogo. Um de seus punhos agora estava selado para uso, mas isso não impediu Goku de bater com seu novo braço, estilo molusco, contra a classe D transfigurada. Como a equipe de pesquisa esperava, o poder de ataque do Saiyajin agora estava um tanto limitado. Ele sofreu um debuff permanente em um braço e, como resultado, a enorme mão que agora era oponente de Goku ainda não havia terminado. A besta da mão da classe 500, Subnáutica, lançou outro gesto Eldritch e insondável, tornando-se um monte de anêmonas e tentáculos encimados pela cabeça de Cthulhu. Goku contra-atacou com pedra, ou pelo menos o que começou como pedra, já que sua outra mão foi distorcida de um punho fechado regular para um aglomerado de coral cerebral quase oposto. Seu golpe, no entanto, obliterou o classe D em Float Sam e Jet Sam, mas o segundo debuff havia sido infligido. Várias instâncias do SCP-2419, os Homens Risonhos, foram enviadas para a arena pela equipe de pesquisa. Com um braço de tentáculo e um braço de coral, Goku se defendeu do altamente durável e maldosamente maléfico ex-pessoal da classe D com alguma dificuldade. As instâncias se aglomeraram em torno de Goku, como um time de futebol se amontoando em um corredor caído, forçando o Saiyajin a ativar sua aura Kaioken e lançar os inimigos imortais de volta em uma explosão de corpos voadores. Goku repetiu sua técnica Kaioken, acumulando um aumento de dano antes de se descontrolar nos Homens Risonhos. Seus membros transmutados golpearam e esbofetearam os Homens Risonhos com força suficiente para compensar sua forma estranha. Seus chutes eram tão poderosos como sempre, e ele mandou muitas instâncias do SCP-2419 girando para longe com golpes cortantes em seus pescoços e áreas da clavícula. A força de sua aura atual, sozinha, o protegia da maioria dos golpes dos Homens Risonhos, e ele rapidamente os espancou e quebrou até os limites de sua invulnerabilidade. O SCP-106 foi introduzido na arena de contenção, descendo sobre Goku em uma abertura deixada pelos Homens Risonhos. A aura do Kaioken dificultou o progresso da corrosão de fase do velho, mas não o suficiente para prevenir danos internos pelo toque do ser incorpóreo. Goku tentou trocar golpes com o SCP-106, mas as propriedades de fase do 106 significavam que todos os ataques de golpes baseados em artes marciais seriam ineficazes e causariam mais danos ao próprio Goku. A corrosão apodreceu os membros já mutilados de criaturas marinhas de Goku e começou a infectar seus próprios órgãos. Para piorar a situação, o SCP-106 puxou Son Goku para sua dimensão de bolso, colocando o Saiyajin em uma grande desvantagem. O velho homem gerou cópias de si mesmo dentro do reino, que se reuniram em torno de Goku e continuaram a corroer seu corpo. Por mais que tentasse, Goku ainda não conseguia causar nenhum dano físico ao SCP-106. Ele juntou as mãos e começou a concentrar seu Chi em um único ponto onde as palmas se encontravam. Uma aura surgiu ao seu redor enquanto ele se esforçava e gritava, seu poder disparando. Kamehameha! A luz jorrou das mãos do guerreiro Saiyajin enquanto ele desencadeava sua técnica mais famosa. Um feixe destrutivo irrompeu de Goku e rasgou através das muitas duplicatas do SCP-106 até atingir os limites da dimensão de bolso. O Kamehameha então se espalhou pela escuridão pesadelo, até que a dimensão, junto com o próprio SCP-106, foi completamente destruída. Goku reapareceu na arena de contenção da Fundação SCP, coberto de gosma preta e contusões de onde as várias cópias do SCP-106 o haviam danificado. A Força-Tarefa Móvel Epsilon 11, Raposa de 9 Caudas, invadiu agressivamente.
cada agente, na linha de fogo, desencadeou um dilúvio de balas de alta potência no agora enfraquecido Son Goku. As balas foram projetadas para perfurar 1 polegada abaixo da pele e explodir, mas poucas conseguiam penetrar a cortina cintilante de aura que cercava Goku. Goku gritou e aumentou a densidade de seu Chi, fazendo seu cabelo se arrepiar à medida que a energia fluía para ele. Ele alcançou a forma Super Saiyajin. As balas dos agentes Mobile Task Force derretiam no ar antes de alcançá-lo. Em uma feroz demonstração de sede de sangue, Goku rasgou a totalidade do Epsilon 11 como se fossem feitos de papel de seda. Os socos agora arremessavam os agentes pelas paredes se tivessem sorte. Alguns simplesmente explodiam em uma névoa vermelha no local. Kapau. Bam. Bam. Uma segunda onda de operativos da Nine-Tail Fox avançou com uma saraivada de tiros velozes. As balas poderiam muito bem não estar lá, porque agora Goku estava sério em arruinar o dia da fundação. Os braços de Goku ainda estavam torcidos em gestos do SCP-4633 e seus órgãos parcialmente corroídos pelo SCP-106, mas o Super Saiyajin estava forte enquanto espancava brutalmente o restante do Mobile Task Force Epsilon 11. A fúria desta luta começou a comprometer a Aoi Arena. Explosões de aura do corpo de Goku estavam quebrando as paredes e o chão sem que ele sequer tentasse fazer isso. Os funcionários da Fundação entraram em pânico enquanto enviavam a próxima força-tarefa móvel para enfrentar o Super Saiyajin Goku. 4 ciborgues imortais da Força-Tarefa Móvel, Tau 5, Samsara, cada um deles muito mais forte que os homens risonhos, caíram no palco e começaram a jogar o Super Saiyajin Goku para lá e para cá com golpes poderosos e divinos. Agora, enfrentando adversários reais, Goku recuperou sua postura e pegou o punho de um dos ciborgues em pleno golpe. Ele revidou com toda a sua força, lançando o agente Samsara pelo ar, que aterrissou a vários metros de distância. Goku tocou sua testa para usar a transmissão instantânea, teleportando-se para trás dos ciborgues para atacar de seus pontos cegos. O Super Saiyajin golpeou um dos agentes Tau 5 com tantos golpes que seu corpo de metal se amassou como uma lata de alumínio atropelada. Ele despachou o próximo com um Kamehameha para o céu que explodiu o teto de toda a instalação. Os 2 membros sobreviventes do Samsara atacaram Goku, agarrando o Saiyajin com um aperto de ferro 100 vezes mais apertado que o de Ferdinand. Goku voou direto para o céu, acima das nuvens, levando os 2 ciborgues com ele. O poder do Sol rejuvenesceu seu Chi e ele flexionou seus músculos de Super Saiyajin, arremessando os 2 membros do Samsara para longe em direções opostas. Como um meteoro, Goku desceu de volta para a instalação e pousou com força suficiente para demolir completamente o prédio e a arena. O Super Saiyajin Goku esperava seus oponentes em um deserto desolado. Ambos os ciborgues Samsara atingiram o chão e se levantaram, sacudindo o dano da queda atmosférica enquanto corriam novamente em direção ao Goku. Ele era simplesmente forte demais para que eles pudessem contê-lo agora, e ele os empurrou para a terra com seus punhos. Dos escombros da instalação da Fundação SCP surgiram os irmãos mais poderosos SCP-0762, Abel, e SCP-073, Kane. Abel foi atrás de Goku primeiro, deixando Kane e o SCP-073 para trás. Abel foi atrás de Goku primeiro, deixando Kane à espera de uma abertura. Abel invocou uma grande espada negra do nada e a desferiu em Goku, que a desviou com seus punhos de Super Saiyajin. Abel deu um sorriso sarcástico e uma caixa preta de metal envolveu o corpo de Goku. Lâminas de vários formatos e dimensões surgiram na região, perfurando a caixa com velocidade e força impressionantes. Zoom! Outra onda de aura. Goku se libertou da armadilha de Abel, apenas um pouco mais ferido. Ele disparou em direção a Abel, que já havia manifestado um rifle anti-tanque preto como o jato no chão.
Ele disparou com um pulso dramático e seu projétil explosivo atingiu Goku em cheio. O Super Saiyajin emergiu da fumaça e acertou seus punhos no 0762, justo quando Abel manifestou um escudo de metal de 3 camadas para proteger seu corpo. Apesar da proteção, o soco lançou Abel em direção a um monte de escombros. Goku usou a transmissão instantânea para alcançar Abel em pleno voo, desferindo um golpe de karatê no guerreiro anômalo e fazendo com que uma enorme cratera se formasse com o impacto. Abel levantou uma mão tremendo, lutando para manifestar outra arma antes de cair flácido. Agora estava nas mãos de seu odiado irmão. O corpo do 0762 se descorporizou em sombras, retornando ao ponto de respawn do SCP-076. Kane caminhou em direção a Goku e estendeu os braços, acolhendo um desafio. Goku acertou Kane no queixo com um golpe forte e imediatamente voou para trás com a força do seu próprio soco repercutindo nele. Os olhos de Kane reviraram de dor, mas ele permaneceu ali, firme e forte como podia se fazer. Goku não entendia a habilidade anômala de Kane de refletir danos e decidiu atacar o SCP-073 com toda a força. O impacto sacudiu todo o corpo de Goku, e mais uma vez ele foi jogado ao chão, tendo sido gravemente ferido por seu próprio poder Super Saiyajin. Kane caiu de joelhos, chorando e gritando, enquanto níveis insanos de dor percorriam todo o seu corpo. Goku interpretou isso como um sinal de que estava vencendo apesar de seu estado deplorável e se preparou para lançar uma temível bomba espiritual em Kane. Ele reuniu energia no ar acima dele, puxando grandes quantidades de Chi de animais vivos em todo o mundo até que a esfera sobre sua cabeça atingisse seu tamanho completo. Goku lançou a massa crítica de espírito de luta em Kane, que imediatamente entrou em estado de coma efetivo ao sentir tanta pressão de uma só vez. Um segundo depois, as possíveis lesões foram transferidas para Goku e seu corpo foi devastado por ondas do seu próprio ataque de bomba espiritual. As costas de Goku atingiram o chão pela primeira vez nesta sequência de oponentes. Com membros mutados, estruturas internas corroídas, vários cortes e arranhões de todos os golpes que os outros haviam dado a ele ao longo desta longa batalha, e agora danificado por vários de seus próprios ataques, a lenda do Super Saiyajin estava parecendo pior para o desgaste. No entanto, Goku recuperou o fôlego e se levantou. Ele bateu a poeira do seu uniforme esfarrapado e olhou para a instalação arruinada onde era a arena. Enquanto olhava, ele viu um rosto, o rosto do SCP-096. O cara tímido veio saltando pela paisagem em direção ao Goku ferido, mal conseguindo ficar de pé, e se atirou sobre ele, com grande barulho e fúria. O Super Saiyajin teria sido mais do que um adversário à altura para o cara tímido se entrasse na luta fresco, mas em seu estado quebrado, o 096 agora era uma ameaça séria. O cabelo de Goku ficou azul e ele ativou sua técnica de Ultra Instinto. Ele conseguia ver e desviar de todos os ataques do cara tímido, contra-atacando com um timing perfeito. Mas cada golpe dado ao cara tímido era rejuvenescido imediatamente, e não havia como desacelerar a horrível criatura. Goku Super Saiyajin Azul lançou sua técnica assinatura mais uma vez, devastando milhas do espaço sideral atrás do cara tímido ao despejar a maior parte de seu Chi restante nela. A Terra chiava com os efeitos escaldantes do ataque de Goku. Ainda assim, não bastou para deter o cara tímido por mais que alguns segundos. Goku recuperou o fôlego quando o cara tímido o atingiu no estômago com força, tirando-o do ar. Goku se arrependeu de não aprimorar suas técnicas de destruição Haikai antes do desafio da Fundação. A diferença entre as capacidades do SCP-096 e as suas estava diminuindo rapidamente, e além de se teleportar para longe da luta, ele estava sem opções de como vencer isso.
Os socos, chutes, golpes continuaram a ser desferidos por ambos os combatentes até que um golpe decisivo acertou o rosto de Goku. O Saiyajin estava incapacitado. Vegeta, com seu cabelo de Super Saiyajin brilhando intensamente, voou para a instalação destruída próxima. Eu sou o próximo.